Você quer mudar de vida? Então prepare-se, porque o que você vai ouvir agora pode rasgar de vez a ilusão que te mantinha dormindo de olhos abertos. Há um código invisível que separa os que apenas existem dos que vivem com propósito. Um fio oculto que atravessa os séculos, que grita nos livros sagrados, que sussurra nos ensinamentos dos mestres, mas que quase ninguém ouve. Esse código foi traduzido por Salomão em Provérbios e decifrado por Napoleon Hill em Pense e Enriqueça. E não se engane, não se trata de religião nem de autoajuda barata. É um mapa real, um mapa para uma vida desperta, livre, abundante e firme. E se você ignorá-lo, continuará andando em círculos enquanto chama isso de progresso. O que eu estou te dizendo é simples, mas profundo. Há uma inteligência que governa o universo. E só prospera quem aprende a dançar no ritmo dela. George Gurdjieff chamava isso de a grande ordem cósmica. Ele dizia que o homem comum vive como uma máquina, reagindo ao mundo sem perceber que é escravo de suas emoções, vontades e distrações. E que apenas o choque consciente, o despertar real, pode libertar esse homem de si mesmo. Mas como começar a despertar? Salomão respondeu isso em uma frase que é, na verdade, um portal. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios capítulo 1, versículo 7. Só que a maioria nunca entendeu o que significa temer a Deus. Acha que é viver em pânico, trêmulo, pequeno. Não. Temer aqui é reconhecer que existe uma ordem acima da sua vontade. É viver em reverência aos princípios que sustentam o universo, mesmo quando eles te contradizem. É ter a humildade de obedecer a uma verdade que não muda só porque você quer. E isso, meu amigo, isso é o começo da sabedoria. Sabe o que Napoleon Hill chamou de inteligência infinita? É exatamente isso. O código divino que age em silêncio, que recompensa os disciplinados, os fiéis, os comprometidos com a verdade, e que pune, sem precisar tocar, os que escolhem a mentira como trilho, porque a vida não precisa ser cruel com quem mente. Ela só precisa deixá-lo acreditar que está no controle. O resto, o tempo destrói. Você já percebeu isso na prática? Quando mente para si mesmo, quando se ilude com atalhos, quando tenta construir algo duradouro em cima da procrastinação, do medo, da ansiedade, tudo desmorona, como um castelo de cartas. Porque no fundo você sabe, o que é verdadeiro resiste, o que é falso grita alto, brilha rápido, mas apodrece em silêncio. Agora eu te pergunto, com seriedade, o que você tem obedecido? Seu impulso ou seus princípios? Porque aos olhos de Salomão, o insensato é aquele que vive no automático, que fala sem pensar, que age sem consciência, que reage sem reflexão, que planta sem intenção. Esse homem, diz Provérbios, é como uma casa sem alicerce, e a primeira tempestade o varre. George Gurdjieff dizia que a maioria das pessoas morre sem jamais ter nascido de verdade, porque viver sem consciência é apenas existir, repetir padrões, reproduzir ideias herdadas, seguir multidões cegas para o abismo. É ser dominado pela roda da vida em vez de girá-la com as próprias mãos. E é por isso que Salomão começa tudo com o temor, porque só quem reconhece que não sabe é capaz de aprender. Só quem se curva à verdade é capaz de se levantar para a vida. E essa verdade, que começa com temor, floresce em disciplina. Não aquela disciplina imposta de fora para dentro, mas aquela que nasce quando você entende que a sua alma precisa de um trilho para não se perder. Que seus desejos, se não forem domados, te destroem. Que seus impulsos, se não forem governados, viram tiranos. A disciplina é o solo onde a sabedoria brota, e onde há sabedoria, há prosperidade. Mas não se trata apenas de dinheiro. Falo de uma prosperidade que não apodrece, uma abundância de espírito, uma paz que não depende de likes, de aplausos, de vitórias visíveis. Agora pare um segundo.
Respire fundo. Você já sentiu que está sempre correndo, sempre buscando algo que nunca chega? Já sentiu que vive um esforço sem direção, uma pressa que não leva a lugar algum? Isso tem nome: desordem interna. Falta de aliança com a verdade, ausência de reverência aos princípios eternos. Napoleon Hill afirmou que a chave para todo sucesso verdadeiro está em aprender a controlar os próprios pensamentos. E isso está em Provérbios, verso por verso. Cada linha daquele livro é uma instrução de guerra contra si mesmo. Um alerta, uma faca que separa o que te move do que te engana. E aqui está o que ninguém te disse. O campo de batalha nunca foi o mundo lá fora. Sempre foi você contra você. Como a cidade derrubada, sem muro, assim é o homem que não tem domínio próprio. Provérbios capítulo 25, versículo 28. Leia de novo, devagar. Isso não é poesia, é estratégia. É como se Salomão dissesse: não importa o que você tem, o que você sabe, o que você sonha. Se você não domina a si mesmo, você está exposto. Qualquer vento te derruba, qualquer olhar te desestabiliza, qualquer vício te sequestra. Então a pergunta que se impõe é essa: você quer continuar sendo escravo dos seus impulsos ou começar a construir uma fortaleza dentro de si? George Gurdjieff ensinava que o homem precisa de esforço consciente para nascer de novo, que não há evolução automática, que o despertar exige dor, esforço e sacrifício. E Salomão confirma: sem domínio próprio, você será vítima de si mesmo, e ninguém poderá te salvar disso. É por isso que Provérbios não é um livro de conforto, é um livro de corte. Ele não te acaricia, ele te confronta. Ele diz sem anestesia: quer paz, seja justo; quer riqueza, seja diligente; quer sabedoria, tema ao Senhor; quer vida, domine sua língua; quer propósito, obedeça. Simples, brutal, verdadeiro. E aqui está a parte que mais dói. A maioria não quer sabedoria, quer facilidade, quer fórmulas, quer atalhos. Mas o código não se dobra, ele exige reverência. Ele responde apenas aos que se colocam diante da verdade com o coração quebrado, com o orgulho rendido, com a mente disposta a ser reconstruída do zero. Você está disposto a isso? Porque essa jornada não é para todos. É para os que estão prontos para abandonar a zona de conforto da ignorância. É para quem entende que a vida só muda quando o piloto automático é desligado, quando a fé se torna ação, quando o pensamento vira disciplina, quando a espiritualidade sai do discurso e entra no comportamento. George Gurdjieff afirmava que a liberdade começa com a observação de si mesmo. E isso é Provérbios. Um espelho que não mente, que não adultera seu reflexo, que não aceita justificativas. Então, olhe para dentro agora. Você tem vivido com reverência aos princípios ou tem negociado sua verdade por migalhas de prazer imediato? Você tem se moldado à sabedoria ou à conveniência? Porque uma coisa é certa: o mundo pode te aplaudir hoje, mas se você não estiver alinhado com o código invisível do universo, sua queda já começou, e talvez, nesse exato instante, ela esteja disfarçada de sucesso. Mas ainda há tempo. Tempo de mudar a fundação, de reconstruir por dentro, de recomeçar com sabedoria, temor e propósito. Tudo começa com um passo em direção à verdade, um passo em direção à sua própria consciência, um passo que vai do saber ao viver. E agora, me diga: você está pronto para dar esse passo ou vai continuar dormindo com os olhos abertos? Porque na próxima parte vamos confrontar a cidade sem muros que existe dentro de você. E talvez ela esteja prestes a ruir. Você já sentiu como se algo dentro de você estivesse sempre por um fio? Como se houvesse uma parte sua que quer ir, mas outra que te segura? Como se uma força invisível te puxasse para trás cada vez que você tenta recomeçar? Não é preguiça, não é incapacidade e não é falta de vontade, é ausência de domínio interior. E acredite,
Isso tem consumido milhões de pessoas, silenciosamente. Veja bem, você tem 40, 50, talvez 60 anos. Já viveu o suficiente para saber que a vida não é justa, que o tempo não espera, que nem todo esforço dá resultado. E mesmo assim, você continua tentando. Você ainda acorda e sonha, ainda olha para frente com esperança, mesmo que às vezes escondida. Mas, cá entre nós, quantas vezes você já começou algo com entusiasmo e parou no meio? Uma dieta, um projeto, uma mudança de hábito, uma nova fé, uma promessa feita de madrugada, num momento de dor, que virou fumaça quando o sol nasceu. Quantas vezes você se viu dizendo, dessa vez vai, só para descobrir que dias depois tudo voltou a ser como antes? Você não está sozinho. Há uma multidão de homens e mulheres que chegam à meia-idade com o coração cheio de cansaço. Não o cansaço físico, mas o cansaço da alma. O tipo de exaustão que vem de repetir ciclos, de se decepcionar consigo mesmo, de perceber que a maior luta da vida não foi contra o mundo, mas contra si mesmo. E é aí que Provérbios entra como um soco silencioso no meio do peito. Como a cidade derrubada, sem muro, assim é o homem que não tem domínio próprio. Provérbios 25, 28. Imagine isso, uma cidade sem muro, exposta. Qualquer um entra, qualquer um destrói, qualquer vento carrega os telhados, qualquer ladrão invade de madrugada. Agora troque a cidade por você. Quantas vezes você se sentiu invadido por pensamentos que não queria ter, por emoções que te dominaram, por decisões impulsivas que te machucaram? Esse é o retrato exato da nossa geração. Pessoas incríveis, inteligentes, sensíveis, mas sem muralhas. Vivendo expostas, vulneráveis, sem governo interior. E não é por mal. A verdade é que ninguém nos ensinou a construir essas muralhas. Falaram pra gente estudar, casar, ter filhos, pagar boletos, mas ninguém nos ensinou a dominar a própria mente, a calar a ansiedade, a vencer a raiva antes que ela explodisse, a dizer não ao que destrói, a repetir o bem até ele criar raiz. E então, crescemos com diplomas, mas sem estrutura. Trabalhamos como gigantes, mas dormimos com culpas de criança. Vivemos fazendo pelos outros, mas não conseguimos cumprir promessas feitas a nós mesmos. Essa é a dor silenciosa da nossa geração. E se você sente isso agora, eu quero que você saiba. Não é loucura, não é fraqueza. É o vazio de um alicerce que nunca te ensinaram a construir. Mas agora, você pode construir. E tudo começa com a consciência. George Gurdjieff dizia que a maioria das pessoas vive como autômatos, movidos por hábitos inconscientes, prisioneiros de impulsos que nem sabem de onde vêm. E ele estava certo. Veja o mundo à sua volta. Nunca se falou tanto em liberdade. E nunca estivemos tão presos. Presos a distrações, a vícios digitais, a comparações, presos a dores antigas que nunca foram curadas, a palavras que ouvimos na infância e carregamos como sentenças, presos a vozes internas que repetem, você nunca vai conseguir. E sabe qual é o problema disso tudo? Quando você está preso, o tempo passa, mas a vida não anda. Você envelhece, mas não amadurece. Você acumula dias, mas não constrói nada sólido. E então chega o momento em que você olha para trás e percebe que está cansado de si mesmo. Foi nesse ponto que um homem chamado Mauro chegou. Ele tem 58 anos. Trabalhou 33 em uma empresa que não valorizava sua dedicação. Criou 2 filhos com dignidade, mesmo quando o salário mal dava. Sempre foi chamado de forte. Nunca chorava, nunca desabava. Mas, no ano passado, depois de um problema de saúde e uma demissão silenciosa, ele sentou sozinho na sala e chorou como criança. Eu não sei mais quem eu sou, ele disse. Não era sobre emprego, era sobre identidade. Mauro havia perdido a referência de si mesmo, porque passou a vida obedecendo aos outros e nunca aprendeu a governar a si.
E naquele choro, ele não estava fraco. Estava finalmente desperto. Foi quando começou a reconstrução. Um tijolo por dia, uma decisão por vez. Hoje ele acorda às 5 da manhã. Lê Provérbios toda manhã. Anota seus pensamentos, repete frases de poder e, aos poucos, está construindo um novo homem. Não para o mundo ver, mas para ele mesmo morar dentro de si, em paz. Porque é isso que o domínio próprio faz. Ele te devolve para você. Você para de viver pelos aplausos dos outros, para de correr em busca de aprovação, para de responder a tudo que te irrita, a tudo que te provoca, a tudo que te puxa. Você aprende a se calar quando for necessário, a esperar, a levantar da queda com serenidade, a trabalhar em silêncio enquanto os barulhentos se distraem. Provérbios diz: observe a formiga, ó preguiçoso. E não é só sobre preguiça no sentido físico, é sobre a alma preguiçosa, aquela que sempre adia, que sempre arruma desculpa, que diz: na segunda eu começo, quando tudo melhorar eu mudo, quando eu me sentir pronto eu vou. Mas o segredo da formiga é esse: ela age mesmo sem chefe, mesmo sem palmas, mesmo sem likes, mesmo sem resultado imediato. Ela age porque sabe que o inverno vem e ela estará pronta. Você estará? Você está se preparando ou está apenas esperando? Porque o tempo está passando. E como dizia Napoleon Hill, antes de conquistar o mundo, aprenda a conquistar a si mesmo. Essa é a jornada agora. Não é sobre ganhar debates, ter razão, subir de cargo, ter seguidores. É sobre ser senhor de si. É sobre calar a ansiedade antes que ela grite. Sobre olhar o medo nos olhos e andar mesmo assim. Sobre repetir um novo hábito até que ele se torne sua identidade. Sobre levantar da cama mesmo quando tudo dentro de você diz que não. Essa é a disciplina invisível. Aquela que o mundo não vê, mas que o céu honra. E você sabe disso. Você já sentiu que há algo maior dentro de você. Já teve lampejos de força, de foco, de fé. Mas eles foram embora rápido, porque não encontraram uma muralha. Está na hora de construí-la. Com escolhas simples, com um não dito na hora certa, com um sim aquilo que te fortalece, com uma rotina que te organiza, com a palavra certa na hora da tentação, com a oração certa na hora da dúvida, com o silêncio na hora da provocação, com a coragem de recomeçar, quantas vezes for preciso. Porque domínio próprio não é perfeição, é repetição, é falhar e voltar, cair e se levantar, esquecer e lembrar, mas seguir, seguir com consciência, seguir com propósito. E se isso doer, saiba que está funcionando. Como disse George Gurdjieff, nada que é real se constrói sem esforço consciente. A alma humana não se molda com palavras bonitas. Ela se transforma com sangue, suor e verdade. E a verdade é essa: você não nasceu para ser uma cidade exposta. Você nasceu para ser um reino forte, sábio, sereno. A pergunta é: você vai reconstruir seus muros ou vai continuar esperando que a vida te proteja de si mesmo? Você já se sentiu andando, fazendo, lutando, mas sem saber exatamente para onde está indo? Já teve a sensação de que sua vida está em movimento, mas não em direção? A verdade é que para muita gente o esforço virou rotina, mas o sentido se perdeu pelo caminho. Trabalham duro, se doam aos outros, tentam fazer o certo, mas dentro delas habita uma angústia muda, um desconforto invisível que cresce com o passar dos anos, a ausência de propósito claro. E quando o propósito se dissolve, tudo ao redor começa a perder cor. O que antes parecia vitória, agora é peso. O que antes era sonho, vira fardo. E sem perceber, você começa a viver num modo que Gurdjieff chamava de vida sem centro. Ele dizia que a maioria das pessoas vive a partir da periferia de si mesmas, reagindo ao que acontece, se moldando ao ambiente, sem jamais acessar o núcleo da própria existência.
Mas o que isso quer dizer na prática? Significa que, enquanto você não sabe com clareza o que quer construir, qualquer obstáculo parece o fim, porque só resiste quem sabe por que começou, só permanece quem sabe onde quer chegar, só floresce quem plantou com intenção. Provérbios capítulo 3, versículo 6 diz: Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Mas como reconhecer a Deus nos caminhos, se você nem sabe que caminho está trilhando? Você já parou para pensar, qual é a estrada que os meus passos têm construído? Você tem uma direção ou apenas uma sequência de urgências diárias? É duro encarar, mas talvez esse seja o motivo da sua frustração. Você está ocupado demais para perceber que está perdido. Seu dia tem tarefas, mas não tem norte. Seu coração tem desejos, mas não tem bússola. E quando não há clareza, o cansaço sempre vence. O medo sempre grita. A dúvida sempre domina. E sabe o que é mais perigoso? É que o mundo aplaude quem se movimenta, mesmo que esse movimento leve ao abismo. George Gurdjieff dizia que a atividade inconsciente é o maior veneno da alma, porque o fazer pelo fazer dá a ilusão de progresso, mas é só mais uma forma de fugir da verdade. E a verdade é que, por trás da sua agitação, talvez exista um silêncio aterrador. Você não sabe mais o que quer, ou pior, nunca soube. Quantas vezes você já disse sim por medo de parecer fraco? Quantas vezes se manteve num caminho apenas por não saber como mudar? Quantas decisões tomou, movido pela culpa, pelo hábito, pela pressão? E quantas vezes se perguntou, se eu pudesse recomeçar, o que eu faria diferente? Pare um instante agora, respire e responda com sinceridade. Você está vivendo a sua vida ou apenas cumprindo um roteiro que escreveram para você? Napoleon Hill, ao estudar os homens mais bem-sucedidos da história, descobriu que todos, sem exceção, tinham um elemento em comum: clareza de propósito. Eles sabiam o que queriam, sabiam o que precisavam sacrificar e sabiam onde não queriam voltar. Hill chamava isso de propósito definido. Salomão chamava de vereda dos justos. É o mesmo princípio com nomes diferentes. E aqui vai uma verdade que pode doer, mas precisa ser dita. Enquanto você não decidir com firmeza o que quer da vida, a vida decidirá por você. E geralmente ela decide por escassez, por rotina, por arrependimento. Provérbios capítulo 16, versículo 3 diz: Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Mas você tem planos? Ou você tem apenas tarefas? Porque planos vêm da alma, tarefas vêm da agenda. Planos te desafiam, tarefas te consomem. Planos te alinham com o futuro, tarefas te prendem ao presente. Você tem vivido como quem constrói uma catedral ou como quem preenche checklists? É neste ponto que a jornada de transformação começa de verdade. Quando você para de culpar a vida, os outros, o passado, e decide assumir total responsabilidade pela sua direção. Quando você entende que ninguém vai chegar e te dizer qual é o seu propósito. Isso é algo que você precisa cavar dentro de si, com esforço, com silêncio, com coragem. E aqui eu te convido, comenta aqui embaixo, com toda a honestidade, o que você sente que tem te afastado do seu propósito, o que tem te distraído, o que tem te desviado. Escrever é um ato de consciência, um compromisso com a sua clareza, porque uma vez que você escreve, você para de correr da resposta. E talvez esse seja o seu ponto de virada. Agora preste atenção, clareza não é mágica, é construção. Você não acorda iluminado, você escolhe o que eliminar, o que priorizar, o que repetir. A clareza nasce no atrito entre o que você é e o que deseja se tornar. E mais, clareza exige sacrifício, porque não dá para ter tudo. Quem tenta fazer tudo, acaba não fazendo nada com verdade. Quem tenta agradar todos, acaba se perdendo de si mesmo. Então pense comigo,
O que você precisa abrir mão hoje para finalmente começar a caminhar com direção? Talvez seja o medo de errar. Talvez seja a necessidade de aprovação. Talvez seja o costume de adiar tudo para segunda-feira. A vida não espera você ter segurança emocional para começar. Ela recompensa quem age com fé, mesmo com tremor. E é aqui que entra uma das afirmações mais duras e mais transformadoras de Gurdjieff. Você não tem vontade própria, você apenas acha que tem. Até que ponto suas decisões são realmente suas? Ou será que você tem vivido como uma folha ao vento, reagindo a tudo, indo para onde te empurram, dizendo sim por não saber dizer não? O despertar começa no momento em que você reconhece: eu não sei, mas quero saber. É a humildade que abre a porta da direção. É o arrependimento sincero que quebra as correntes da inércia. E uma vez que você começa a andar com clareza, a vida se reorganiza ao seu redor. As portas certas aparecem. Os ruídos perdem força, as tentações perdem brilho, e você começa a experimentar um tipo de paz que não é a ausência de luta, mas a certeza de que está lutando pelo que vale a pena. Agora olhe bem para dentro e pergunte a si mesmo: qual é a vida que eu quero construir daqui para frente? Não para os outros verem, não para impressionar, mas para morar dentro dela, para viver em paz com sua consciência, para deitar a cabeça no travesseiro e saber: hoje eu caminhei na direção certa. Essa é a verdadeira liberdade. Não é fazer o que se quer a qualquer hora. É ter consciência para escolher o que constrói, mesmo quando custa. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já está em movimento. Algo que quer mais, que quer sentido, que quer direção. Então escreva nos comentários: eu escolho caminhar com clareza, não por mim, mas por você, para selar esse compromisso com a sua própria jornada. Porque o primeiro passo para mudar sua rota é decidir não mais andar no escuro. E a luz, meu amigo, sempre começa com uma escolha. Você já percebeu que algumas pessoas parecem repetir os mesmos erros, com rostos diferentes, em fases diferentes da vida? Elas mudam de cidade, mudam de parceiro, mudam de emprego, mas os padrões se repetem como um eco antigo. O fracasso volta com novas desculpas, a dor ressurge com outra voz. As feridas se disfarçam, mas continuam abertas. Como se houvesse uma linha invisível costurando todas as quedas. E talvez, se você for honesto consigo mesmo, vai reconhecer traços disso também na sua história. Aquela escolha precipitada que você jurou não repetir, mas repetiu. Aquela relação que parecia diferente, mas terminou do mesmo jeito. Aquela oportunidade que você jurou agarrar com unhas e dentes, mas deixou escapar pelas mesmas mãos frágeis de sempre. Por que isso acontece? Porque o problema nunca foi apenas a situação. Foi a ausência de sabedoria. E aqui está o ponto mais sensível. Sabedoria não é conhecimento, não é diploma, não é idade. Sabedoria é a capacidade de enxergar o que não está óbvio. É sentir a armadilha antes de pisar. É antecipar consequências. É saber quando calar, quando falar, quando agir e, principalmente, quando recuar. Provérbios capítulo 4, versículo 7 diz: a sabedoria é a coisa principal. Adquire a sabedoria, e com todos os teus bens adquire o entendimento. Salomão, o homem mais sábio que já pisou nesta terra, não pediu fama, não pediu poder, não pediu ouro, pediu sabedoria, e com ela veio tudo o que os outros passavam a vida inteira correndo atrás. Mas hoje, quantas pessoas pedem isso? Vivemos no ano de 2025, a era da informação. Temos acesso a mais dados em um dia do que nossos avós tiveram em toda a vida. Mas isso nos tornou mais sábios? Ou apenas mais ansiosos, mais confusos, mais reativos? A verdade é que informação demais sem filtro vira ruído. E o ruído nos rouba a lucidez, nos cega, nos embriaga de velocidade e superficialidade. É por isso que nunca foi tão fácil ser enganado.
pelos outros e por si mesmo. Você já tomou uma decisão por impulso que parecia brilhante e depois te custou meses de arrependimento? Já se envolveu com alguém que parecia ideal, até perceber que estava revivendo velhas dores em outro corpo? Já investiu tempo, energia e dinheiro em algo que não era para você, mas você estava cego demais para ver? Isso tem nome: falta de visão. E a falta de visão custa caro. George Gurdjieff dizia que a maior tragédia do ser humano é acreditar que está acordado quando ainda está dormindo. Ele falava de uma sonolência interior, de uma ilusão de consciência. A pessoa vive achando que sabe o que está fazendo, que tem o controle, mas suas decisões são apenas reações a dores antigas, crenças herdadas, vícios emocionais. E é por isso que o livro de Provérbios é tão direto, tão duro às vezes. Porque ele não foi escrito para nos confortar, foi escrito para nos proteger. Proteção espiritual, proteção emocional, proteção mental. Quantas perdas na sua vida poderiam ter sido evitadas se você tivesse mais sabedoria? Quantas palavras ditas no calor da emoção destruíram pontes que nunca mais puderam ser reconstruídas? Quantos relacionamentos preciosos foram arruinados porque você agiu com pressa ou deixou o orgulho decidir por você? Quantas oportunidades foram perdidas porque o medo venceu a razão? Agora pense, o que está em jogo neste momento da sua vida? Porque talvez você esteja à beira de mais um ciclo, mais uma repetição, mais uma escolha precipitada, mais uma entrega cega, mais uma promessa vazia. E talvez, só talvez, esta seja a última chance de escolher diferente. Provérbios, capítulo 13, versículo 20, declara: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá aflição. Você já parou para observar quem tem voz na sua vida? Quem molda suas opiniões? Quem influencia seus sentimentos? Que tipo de conteúdo você consome todos os dias, mesmo sem perceber? Quem são seus conselheiros, suas referências, seus exemplos? Napoleon Hill chamou isso de ambiente mental. Ele afirmava que a mente é como um jardim. Se você não escolher com cuidado o que plantar, as ervas daninhas crescerão por conta própria. E sabe o que são essas ervas daninhas na prática? Pensamentos automáticos, comparações silenciosas, palavras malditas que você ouviu há décadas, mas ainda carrega como se fossem tatuagens na alma. Você ainda escuta aquela voz que diz: você não é capaz. Ainda acredita naquele olhar que te fez sentir pequeno. Ainda se sabota quando está prestes a dar certo, porque lá no fundo sente que não merece. Tudo isso são programações internas, frutos de experiências, sim, mas frutos que podem ser colhidos e queimados, se você quiser, se você escolher. Mas isso exige consciência, exige vigilância, exige ruptura e, acima de tudo, exige sabedoria para separar o que te edifica daquilo que te enfraquece. Talvez você precise se afastar de certas amizades. Talvez você precise silenciar certas vozes, inclusive a sua. Talvez você precise esvaziar a mente antes de tentar enchê-la de coisas novas. Agora pare e pense. O que ou quem está ocupando espaço demais na sua mente? Será que o motivo da sua confusão não é excesso de informação, mas ausência de sabedoria? Você está consumindo mais do que consegue processar, reagindo mais do que refletindo, e isso está te afastando da sua própria essência. George Gurdjieff dizia que a sabedoria verdadeira começa quando o homem para de agir no automático. E talvez seja exatamente isso que Deus quer de você hoje, que você desperte. Que você pare de repetir frases como "é só o meu jeito", "é só uma fase", "todo mundo é assim", porque nem todo mundo é assim. E você não precisa continuar sendo. Você pode mudar o seu padrão. Você pode quebrar ciclos. Você pode começar a pensar como alguém que constrói, não como alguém que apenas sobrevive. Mas para isso, precisa se revestir de sabedoria. E a sabedoria só entra onde o orgulho sai,
orgulho que não permite aprender, orgulho que reage antes de escutar, orgulho que acha que sabe tudo, orgulho que não reconhece os sinais, e os sinais estão aí. Talvez você esteja cansado demais, irritado demais, sensível demais. Talvez tudo seja sintoma de um coração desprotegido, de uma mente exposta, de uma alma sem escudo. É disso que Provérbios está falando. A sabedoria é escudo, sabedoria é armadura, sabedoria é mapa, e você precisa dela para continuar, porque o tempo está passando. E com ele passam oportunidades, passam pessoas, passam janelas que talvez nunca mais se abram. Mas a boa notícia é, a sabedoria não depende da idade, nem da sorte. Ela depende da escolha, da busca sincera, do desejo genuíno de ser alguém melhor, alguém que pensa antes de agir, alguém que ama sem se perder, alguém que sofre, mas cresce, que erra, mas aprende, que não desiste de si. E se você chegou até aqui, é porque já começou. Agora comente: eu escolho crescer com sabedoria. Essa declaração pode parecer simples, mas ela é uma ruptura, um rompimento com o velho, um chamado para algo novo. Porque a sabedoria começa no momento em que você decide parar de viver no escuro. Você já percebeu a diferença brutal entre parecer rico e ser verdadeiramente rico? Entre ostentar conquistas e possuir paz interior? Vivemos numa época em que o sucesso virou vitrine, mas a alma continua em ruínas. As pessoas acumulam bens, cargos, números, mas por dentro permanecem vazias, cansadas, inseguras. E o mais cruel é que muitos nem percebem esse vazio, porque estão ocupados demais tentando sustentar uma imagem. Mas os provérbios já nos alertavam há milênios. E sua voz, embora antiga, soa hoje mais atual do que nunca. A bênção do Senhor é que enriquece, e com ela não traz desgosto. Provérbios capítulo 10, versículo 22. Existe uma riqueza que vem com propósito, e outra que vem com peso. Uma te deixa mais leve, mais íntegro, mais cheio de sentido. A outra te consome, te escraviza, te prende no brilho que você mesmo criou. E a diferença entre elas não está no valor da conta bancária, mas no estado da sua alma. Quantas pessoas você conhece que conquistaram tudo, mas se perderam no caminho? Quantos chegaram ao topo profissional, mas perderam o sono, a saúde, os relacionamentos, a alegria de viver? Quantos têm tudo o que disseram que queriam, mas vivem com uma angústia silenciosa e inexplicável? Porque lá no fundo sabiam, não era disso que precisavam. George Gurdjieff dizia: a liberdade real não está em fazer o que se quer, mas em querer o que constrói. E é aqui que o conflito interno se resolve ou se perpetua. Porque se você não aprender a alinhar o seu querer com aquilo que edifica, vai passar a vida inteira correndo atrás de sombras, achando que mais dinheiro, mais reconhecimento ou mais conquistas externas vão preencher o vazio que só a verdade pode tocar. E aqui está uma verdade que pode doer, mas também libertar. O que você chama de sucesso talvez seja apenas sobrevivência disfarçada. Você pode estar sendo aplaudido por todos e, ao mesmo tempo, ignorando a própria consciência. Pode estar batendo todas as metas, mas adiando o que mais importa, o cultivo da sua essência. Provérbios capítulo 8, versículo 18, traz uma revelação preciosa. Comigo estão riquezas e honra, bens duráveis e justiça. Quem fala aqui é a própria sabedoria. Ela representa a verdadeira riqueza, aquela que o tempo não corrói, que não se perde com a crise, que não desaparece quando tudo desmorona. E essa riqueza começa por dentro, com integridade, com discernimento, com princípios que não se negociam. Ela é construída com escolhas conscientes, esforço contínuo e a humildade de aprender todos os dias.
Napoleon Hill chamava isso de riqueza durável, aquela que se constrói com propósito e se mantém com caráter. Porque de que adianta conquistar o mundo se você perde a si mesmo no processo? De que adianta cobrir o exterior de ouro se por dentro você ainda vive com medo, ressentimento, vazio e dúvida? De que adianta alcançar todas as metas se já nem reconhece mais a pessoa que precisou se tornar para chegar até aqui? Talvez essa seja a hora de parar, respirar fundo e olhar para dentro. De fazer as perguntas que a pressa do dia a dia abafou por tanto tempo. O que realmente importa para mim? O que estou sacrificando por uma ambição que talvez nem seja minha? Quem eu quero ser quando ninguém estiver olhando? É preciso coragem para fazer essas perguntas, mas mais ainda para encarar as respostas, porque talvez você descubra que está construindo uma vida que impressiona os outros, mas sufoca a sua alma. E é aí que os provérbios reaparecem como bússola no meio da névoa. Quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos florescerão como a folhagem. Provérbios capítulo 11, versículo 28. Repare na imagem. O justo não apenas sobrevive, ele floresce. Isso significa que a verdadeira segurança não está nos bens, nas circunstâncias ou no sucesso exterior. Ela está na profundidade das suas raízes. Raízes firmadas na sabedoria. Raízes que não se rompem com o vento. Raízes que sustentam a vida, mesmo na escassez. E aqui está o que você precisa entender de uma vez por todas. A riqueza verdadeira é tudo aquilo que o tempo respeita. Tudo aquilo que não pode ser roubado. Que não desaparece com a inflação. Que não evapora com uma demissão. Que não precisa ser provado a ninguém. É aquilo que permanece com você mesmo quando tudo parece ter sido levado. É a sua paz, sua consciência limpa, seu senso de direção, sua fidelidade aos seus princípios. Sua verdade interior. Você pode perder tudo, menos isso. E se tiver isso, você pode reconstruir tudo. George Gurdjieff acreditava que o verdadeiro desenvolvimento espiritual era baseado na integridade. Ele dizia que o homem desperto é aquele que não mente para si mesmo, nem mesmo naquilo que dói, porque o auto-engano é o que mais sabota a riqueza interior. É ele que te mantém em caminhos vazios por orgulho, que impede você de admitir que se perdeu, que te convence de que está tudo bem, mesmo quando você sabe que não está. Mas você pode escolher agora, escolher romper o ciclo, escolher buscar não apenas o que brilha, mas o que permanece, escolher viver uma vida sólida, coerente, sem máscaras, porque a maior bênção que você pode receber não vem de fora. É a transformação que nasce dentro. Agora pare um instante, respire fundo e olhe com sinceridade para a sua vida. O que você tem construído? Algo que o tempo respeita ou algo que o tempo consome? Essa resposta ninguém pode te dar, mas ela define tudo. E se neste exato momento você está sentindo que chegou a hora de mudar, de virar a chave, de recomeçar com outra base, então você está pronto, porque a grande virada começa quando a alma compreende que ser justo é mais valioso do que parecer vitorioso, que viver com paz vale mais do que qualquer saldo bancário, que crescer em sabedoria é o único caminho para construir algo que realmente vale a pena. E se isso tocou o seu coração, então chegou a hora de fazer mais do que refletir. Chegou a hora de agir, de construir uma nova estrutura interior, de alinhar os princípios que você acredita com as decisões que você toma, de erguer, tijolo por tijolo, uma vida baseada naquilo que o tempo jamais poderá destruir. E esse é o nosso próximo passo. Na próxima parte, eu vou te conduzir por um plano prático, dia após dia, para aplicar toda essa sabedoria na sua rotina, nas suas escolhas e no seu caminho. Porque refletir é importante, mas viver é ainda mais. E está na hora de viver aquilo em que você acredita. Agora que você chegou até aqui, há uma pergunta que não pode mais ser ignorada.
Você está disposto a fazer o que nunca fez, para viver o que nunca viveu. Porque não basta entender, não basta se emocionar, não basta concordar. O conhecimento que não se transforma em ação adoece. E a sabedoria que não se torna prática vira apenas mais um enfeite na prateleira da mente. Você já